soberanamente, continua falando nesse lugar, ele nos constrange, né? Meu Deus, que dia foi esse? Que noite tem sido essa? Quanta coisa linda Deus tem feito e como nós precisamos agradecer. Enquanto o Dani estava orando, eu estava agradecendo a Deus pela vida dele, pela vida das pessoas aqui, falando, Pai, que privilégio, que liberdade, né, que nós temos tido de ver Deus agindo nesse lugar, através do louvor, através de cada situação que acontece aqui. Um aviso que a Amanda dá edifica, porque a gente olha e fala, poxa, era uma vez uma menina tímida, que o Senhor transformou, resgatou e hoje ela é livre no Senhor, né? E quem tem olhos para ver, veja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus tem feito nesse lugar. Amém? E diante disso tudo que Ele já tem feito, e ao mesmo tempo nos exortado tanto, eu sei que muitos dos pastores e pessoas que vêm aqui falam, poxa, por que tanta exortação nesse lugar? Eu confesso que durante a semana a palavra que foi vindo, eu falei, nó, deve ter gente que às vezes pensa assim, vou nessa igreja, mas não, esse pessoal dessa igreja é muito difícil, porque a gente anda e vem um, conserta aí, arruma aqui, ajusta aqui. Aí de novo você fala, agora tá bom. Aí vem outro coro, e aí eu peguei, eu sei que eu estou errado, isso é sentimento do coraçãozinho de Andréia, né? E aí eu tive que discernir, mais uma vez, aquilo que você já sabe, que o pai corrige o filho que ama. Quando uma família se reúne para resolver um problema, para decidir alguma coisa, para fazer um projeto, às vezes as coisas não ficam tão fáceis de serem resolvidas, um fala de um jeito, você tem que acertar, tem que corrigir, não é? E no final, quando as coisas se ajustam, você fala, opa, valeu a pena aquela forma de conversar, de resolver, de ajustar. Me veio uma figura aqui agora, tipo assim, vamos fazer um negócio, 10 irmãos, que é como tinha na minha casa, cada um tem que dar R$10. Aí parece tão baratinho para fazer uma coisinha, né? Mas eu comecei, eu não tenho 10, eu vou dar 5. Ah, não, tu tem que ficar pedindo dinheiro? E não sei o quê, aquela coisa assim. Aí o pai ou a mãe chega e vai e corrige. Colabora, coopera, faça a sua parte, a gente é família. É só 10. E depois que a família ajusta, e resolve, e compra o que tem que ser comprado, todos vão se alegrar. Por que será tanto ajuste, tanta correção de Deus na nossa vida? Porque Ele tem propósito. Porque Ele está investindo na minha vida, na sua vida, no meu crescimento, no seu crescimento. Ele está fazendo uma grande obra. E vai completar até quando? Até o dia de Cristo Jesus. Não é amanhã, não é depois, não é ano que vem. Tem muita coisa para fazer. Eu acho que vou sugerir uma camisa. Tem gente que fala que está precisando de camisa nova aqui na igreja, tem muito tempo que não faz, fizemos de 25 anos. Vamos fazer aquela? Estou em obra? Pegar um negócio aí, tipo, desculpa aí, não repara não, mas eu estou em obra. Alguma camisa desse tipo, assim. Para a gente começar a olhar para o irmão e falar assim, tem muita coisa para mexer. Oh, que lindo, está ficando lindo, mas vai melhorar. Oh, esse aqui arrancou aquilo. Não, modernizou, ficou ótimo. Mas ainda vai melhorar, e vai melhorar. Não é assim que tem sido a sua vida? A tecnologia, as coisas que se faz, um carro melhor que você quer, um celular que você quer. Então, por que Deus não pode ter liberdade de continuar nos ajustando? Né? Então, vamos para a palavra? Como diz o Asaf, canta a palavra, fala a palavra, que não tem erro, né? Vamos falar da palavra. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Eu acho que eu vou precisar daquela água, gente. Quem quiser trazer aí uma aguinha. Capítulo 1, verso 19. Amém? Eu gosto do título, né? A prática da palavra de Deus. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos,
Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Eu queria que você repetisse isso comigo. A palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Um segredinho aí, ó. A palavra implantada. Verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Diga, esse será bem naquilo que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E a si mesmo guardar-se contaminado do mundo. Terminou aí. Você já conhecia esse texto, não já? Eu também. Mas talvez a gente fique na ênfase do 22, tornar praticante. Eu queria falar um pouquinho sobre o tema, né? Ouvinte negligente ou operoso praticante? O título mexeu comigo, aí eu falei assim, meu Deus, não pode ser diferente, estou igual a Simone hoje de manhã. Senhor, me poupa de falar tais coisas, né? E a semana inteira a gente vai gerando, a gente vai buscando o que Deus quer falar, o que Deus quer fazer, e a gente procura discernir o que Ele está falando, o que Ele está fazendo através desse movimento do corpo. Há um movimento, há uma vida no corpo de Cristo, você percebe isso? Sempre haverá, nós é que precisamos estar no corpo. Cristo cabeça, o corpo em movimento, quem está perto se movimenta junto. Tem como um membro fora do corpo vai morrer. A vida está no corpo. E aí esse texto, quando fala de espelho, às vezes a gente fica assim, mas como assim? Olha no espelho. Há muito tempo atrás eu pensei em ministrar essa palavra e trazer um espelho. Não há necessidade, porque todos vocês olham no espelho trocentas vezes todo dia. Não é verdade? Tem espelho lá atrás, tem espelho no banheiro, tem espelho no seu carro, tem espelho na sua bolsinha. Tem batom, né, Vandinha, que sabe? Uma bolinha assim, ó, só para a hora que a menina quiser passar um batom, ela só pega o batom, olha no fundo do... Mas tem um espelho. E geralmente o espelho serve para quê? Você olha, às vezes você vai conferir ali, né, como é que você está e tal. Mas é para olhar também se tem alguma coisa errada. Você está se arrumando, está maquiando, está olhando a roupa, seja mulher, seja homem, você vai ajustar, você vai olhar no espelho. Mas por que você olha agora? 2 minutos, você vai e volta. Se tem outro espelho aqui, você olha nesse espelho aqui também, você olha. Tem algo para ajustar? Por que não ajusta? Tem algo para fazer, mas esquece. Esse esquece aqui é que me pegou. Tipo, no verso que fala que ele esquece rapidamente, no verso 24. Assim mesmo se contempla, se retira e logo se esquece. Você já viu que está bom e vai olhar e ele vai ver de novo? E às vezes acontece isso conosco em relação à caminhada com Deus. Você sabe o que tem que fazer e não faz, esquece. Deus te dá uma direção, eu deveria fazer isso, esquece. E aí pensando nessas coisas, eu tenho visto como que é necessário realmente a gente repetir, falar de novo, inculcar. E até no louvor eu peguei a frase da Pri quando ela falou assim, nós vamos cantar essa canção e
e eterna a sua bondade de geração em geração. Aí ela falou, uma geração canta, ensina para outra geração. Ela lembrou porque é uma música antiga, né? Vamos continuar cantando essa música antiga? Vamos ensinar para as piquititos? Vamos. Porque é bom, porque é necessário, porque é a palavra. Às vezes nós repetimos aqui ser família, repetimos generosidade, repetimos princípios, mandamentos, ordenanças, porque realmente é necessário. E hoje em dia tem se perdido muita coisa boa da vida. Muitos princípios, muitos valores, muitas coisas excelentes, está se perdendo, porque só querem o novo. Mas a Bíblia fala, e alguns vão se lembrar agora aí do pastor Gustavo, não removam, não é essa não, é dos começos, lá em Zacarias, vamos ler que é melhor, Zacarias 4, não desprezeis os pequenos começos. Zacarias é um pouquinho antes do Novo Testamento aí, gente, Mateus, antes de Mateus. O verso 6 fala do que o Dani orou, né? Não por força nem por poder, mas pelo Espírito. E o verso 10 diz, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Só para você lembrar que o texto está aí, mas depois a gente vê a história, eu só queria pegar o versículo. Não desprezar. Tem coisa que é importante. Como é que você começou? Como que era? Como é que estava? É importante. Deus se importa com aquilo que você fez de pequenininho. Ah, minha ofertinha era só um pouquinho. Mas se você for fiel no pouco, Deus te colocará sobre muito. Mas o texto também fala que quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. É uma coisa para um exercício seu. Ser fiel ao Senhor. Hoje pela manhã, realmente, o que Deus trouxe através da CI foi muito impactante. Nos marcou tremendamente. E eu achei lindo quando ela relembrou o desafio de ser líder de célula. Ela não se achava preparada. Foi lá atrás. Muitos anos atrás. E ela começou. E Deus honrou aquela obediência, aquela fidelidade e vem honrando dia após dia. Às vezes nós pensamos, não, mas é muito pouquinho. Seja fiel nesse pouquinho. Sua função é colocar água, continue colocando água com alegria. É tirar uma foto. Hoje eu vi a Raquel correndo, acho que ela pegou uma cena das meninas e ela pensou, não posso perder essa. E ela correu. Vai fazer fotografia? Faz com amor. Vai servir no ministério infantil? Com amor. É para tocar, é para fazer café? Com amor. Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está te observando, Deus está de olho em você. E sobre esses começos, esses dias a gente tem feito um desafio lá na nossa célula, já estamos quase concluindo. Numa das ministrações, saiu um texto de Provérbios e aí a gente falou que Provérbios tem 31 capítulos, que Provérbios é um livro de muita instrução para a vida. E já tinha passado o dia 1º, acho que era dia 9, né? E o pessoal, vamos começar então? E vai ficar meio torto, né? Hoje é dia 2, a gente está no dia 25. No capítulo 25 de Provérbios. Mas, queridos, vocês não têm noção do que Deus fez e está fazendo em mim, na vida de quem está lendo, de quem está fazendo, mas eu queria honrar, destacar, só para testemunhar, sobre o Daniel, pai do Miguel. Ele entrou para a nossa célula há 3 meses atrás, em abril. E aí, a gente sempre ora na célula, um dia eu brinquei assim, qualquer dia vai ser você, hein, Daniel? E ele, não estou preparado não, mas depois eu vou. Chegou a outra semana, Daniel, hoje é você? Amém, amém. E ele aceitou o desafio e fez a oração. Aí ele deu abertura na reunião. Passou uns dias, uma outra oração, eu falei assim, hoje você vai orar pelos pedidos, amém, Daniel? Amém. Ele orou por intercessão. E orou e clamou. E aí veio o propósito de Provérbios. Não foram todos que entraram. Cada um tem seus desafios, e às vezes tem uma proposta e você fala, não, depois eu entro. Mas dos que participaram, a gente tem visto. E ele não teve medo. E ele fala, e ele coloca lá no grupo, ele explica o que ele está aprendendo. E, queridos, imagina, o que é um novo convertido ler Provérbios, um capítulo por dia, fazendo como se fosse um estudo, porque você fica assim,
O que eu entendi mesmo? Eu vou ter que falar aqui, eu vou ter que explicar. É desafiador, mas é um exercício, é um pequeno começo. Não desprezar o dia, aqui na minha Bíblia fala isso, o dia dos humildes começos. É tão simples, mas dá um resultado potente que você não faz ideia. Se você desprezar uma gotinha de água, um filtrozinho que sai um pouquinho até encher o copo, e falar, não vai dar nada não. Você não vai ver o resultado de um copo cheio para matar sua sede. Não é verdade? Não despreze. E nesse desafio de Provérbios, eu preciso compartilhar com vocês uma experiência própria minha. Abre aí em Provérbios 18. Quando a Si falou hoje assim, nós também temos desafios, nós também temos problemas, nós também temos nossas lutas. E ela contou também sobre, é muito legal, hoje de manhã ficou gravado, hein, gente? Se você não veio na Santa Ceia, escuta lá. Ela fez um comentário sobre o tanto que a palavra de hoje mexeu com ela. E a partir de agora ela não vai ver a festa de Pentecostes da mesma forma. Aí você fala assim, pastora Simone, mulher cheia de oração, cheia do Espírito Santo, agora que ela entendeu o Pentecostes direito. Como assim? Queridos, são os processos. É claro que ela sabe celebrar a festa, é claro que ela busca o Espírito Santo e se enche, mas quando chega uma revelação, quando chega um entendimento pessoal, ela recebeu, ela compartilhou. Mas nós não temos noção do que isso que ela recebeu lá primeiro vai significar mesmo. Então é por isso que a gente te desafia, te provoca, para que você tenha o seu acesso à palavra e à oração. Porque é quando você é confrontado direto pelo Espírito, que você aprende um monte de coisa que não é o pastor que vai te ensinar. Você está aprendendo diretamente com o mestre, com o Espírito Santo. Porque ele sonda o seu coração. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe os seus pensamentos, das suas intenções. Isso aqui é um livro vivo. Não muda, não altera, pode passar tudo, pode mudar tudo. Não vai alterar isso aqui. Então, eu sempre perco a conta de quanto tempo que eu estou na igreja. Eu sempre falo que é 10 anos, a Denise disse, amor, é menos, né não? Mas eu me batizei aos 11, porque eu achei a minha carteirinha. Então é muito tempo mesmo. E aí eu estou lendo Provérbios com os meus irmãos. E começo a ler um negócio aqui, eu falei, teve um dia que eu falei com Deus, amor, estou levando um couro. O Provérbios que está me batendo. Eu já li Provérbios muitas vezes, mas a motivação, o foco, o olhar, tirei o óculos, sabe aquela coisa assim? Parece que tinha uma visão. Às vezes você tirou para ver diferente, a gente tem que colocar, acho que eu coloquei um grau maior, né? Vamos dizer assim. Provérbios 18. Vamos lá. Quem sabe vai te ajudar também com o que Deus me ajudou. Provérbios 18, versículo 13. Isso. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. É um versículo que você pode decorar assim, né? Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Lá vamos nós para o dicionário, né? Eu tinha que ir. Quer saber o que é estultícia? Estultícia significa tolice, insensatez, falta de juízo. É uma qualidade de quem age sem pensar ou demonstra falta de entendimento e discernimento. Eu não quero ser essa pessoa, não é? Tem alguma coisa esquisita. Porque tem hora que eu respondo antes de ouvir. E eu não quero isso para mim. Estou sendo chamada para ser transformada, para ser mudada. A cada entendimento, uma nova postura. Tudo que eu entendo com clareza, eu tenho que resolver com facilidade. Como é que eu vou agir como uma pessoa cheia de estutice, de tolice, de insensatez, de falta de juízo? Eu? O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida e sobre a sua também. Mas se a palavra é viva, é para confrontar. Pensa, olhei no espelho e vi no espelho escrito assim, Tiago 18, 13. Andréia, responder antes de ouvir a estultícia e vergonha, ok? Ok. Você viu? Aham. Falei o quê? Nossa, meu Deus. É porque eu estou lá com o Tiago na cabeça. Obrigada, irmãos. Provérbios 18, 13. Escutei,
virei as costas, caminhei, chegou segunda, terça, quarta, esqueci. Se eu esqueci do que eu vi no espelho, do que me confrontou, eu estou sendo ouvinte negligente ou operosa praticante? Ouvinte negligente. É a perguntinha dessa noite, para você olhar para você. Nós, cada um, estamos sendo ouvintes, porque é para ouvir e praticar. Ou a gente está sendo negligente. E aí você vai lembrar de um tanto de coisa que Deus já te falou, que Ele já tem te falado, né? Mas eu refleti, isso que mexeu comigo, depois que antes de compartilhar lá com o pessoal da célula, eu refleti. Por que eu agi assim? O que faz com que aconteça isso? Quais são os problemas? Como que eu vou resolver? Eu identifiquei uma série de coisas, porque é bom fazer pergunta, não é, Pri? A gente tem que fazer pergunta para a gente entender. Eu lembrei da minha infância, eu lembrei de um ambiente de uma casa cheia, de todo mundo querendo falar e não dá conta. Um fala, o outro quer falar também. É uma competição. Papai e mamãe vão ouvir quem? Escuta o caçula, escuta o mais velho? Quem que é? Aí você vai e fala. É ou não é, Rosângela? Minha irmã está ali que não vai me deixar mentir. E eu não estou disposta a mentir, não preciso disso. 10 pessoas. E fala, e grita, e pede, e um quer. O ambiente influencia ou não? Sim ou não? A ansiedade de não vão me ouvir, não vão me ouvir, não vão me ouvir, eu tenho que falar. Aí a pessoa está falando com você, olhando bem nos seus olhos. E você está pensando, na primeira frase que ela falou, aí você já não tem que responder. Você não escuta o que a pessoa falou porque você quer responder, você tem tanta pressa. E o que é isso? Estultícia. Falta o juízo. E a gente vai lendo Provérbios, quantas vezes você vê o insensato, o injusto, o isso, aquilo, você pensa que é quem não está na igreja. Ah, porque os injustos, os insensatos, os maldizentes, os impuros, e você fica assim, como se você fosse o santo. Você é. Tem que te lembrar que você é santo, separado, e é por isso que a gente não deve agir como esses aí estão agindo. E é por isso que eu não quero. É claro que esse processo já vem mudando? Sim. Já citei aqui, eu acho, uma vez, sobre a Simoni, uma menina que caminhou com a gente, culto terminando, eu conversando com ela, tranquilo. Aí passava um, eu cumprimentava, passava outro, conversava um negócio aqui, eu, não, mas peraí. E ela tentando conversar comigo. Um dia ela pega minha mão aqui, olhou nos meus olhos e disse, Andréia, quando eu falar com você, olha para mim, por favor. Aí eu agradeci a ela. E essa lição eu aprendi. Hoje, acontece um monte de coisa ao meu redor e eu estou concentrada com quem eu estou conversando. E eu agradeço a Deus por aquela exortação. Ela me exortou. Eu agradeço porque ela, com aquela atitude, ela me amou. Às vezes nós estamos sendo aqui exortados, corrigidos e disciplinados. Por quê? Porque Deus está trabalhando em nós como um pai que ama filhos e filhas amadas. Você é filho único. Sua voz é única, seu jeito de ser é único. Hoje o Rochinol cantou por aqui e eu pensei, gente, não conheço uma voz igual a da Priscila, não. Talvez a da Tainá, da Eloá vai ficar igualzinho. Mas é única. A gente canta essa música em outra tonalidade, mas ela canta com um agudo que é dela. O grave do Rafa é dele. E um grave maior que o dele é o do... Cadê o garoto? Davi. É uma voz diferenciada. E falando em voz, lembrei que eu tenho que falar uma coisa muito importante. Deus fala com cada um da forma como Ele sabe que você vai entender. Não tem pai que às vezes para conversar com o filho tem que falar baixinho, vem cá, papai vai conversar com você agora, sim. E tá tudo bem, falou baixinho, o filho entendeu. Alguns o pai tem que falar um pouquinho mais alto, meu filho, estou falando com você. Tipo, Rafael Henrique dos Reis Santos. Né? Às vezes Deus está precisando te chamar pelo... Só falei porque é meu, filho. Às vezes Deus vai precisar falar mais firme com você.
contas, ele pode, né? Aí agora eu vou falar como se fosse assim, bem tranquilo. Eu virar para ele, ô grandão, Rafinha, e ele vai entender do mesmo jeito, né? Porque ele vai conhecer a minha voz e vai discernir a voz. Nós estamos precisando conhecer melhor a voz do nosso papai. Do pastor que fala e a ovelha discerne a voz. Para ministrar essa palavra, né, que eu falei, eu vou gerando, eu vou rabiscando, eu vou resolvendo até chegar aqui. Sexta-feira a gente estava lavando vasilha, sexta-feira à noite. E eu tinha feito um bolo. E quem já conhece as nossas vasilhas, elas têm um brilho assim, daquela mão forte. E ele me ajuda bem, a gente gosta de ver as panelas de alumínio brilhando. E aí, como ele vai ensaboando, eu vou enxaguando, ele demorou com o tabuleiro e falou assim, tá vendo? Por isso que eu gosto de começar antes. Porque, tipo, você já me pegou, já terminou de enxaguar, e ele estava demorando com o tabuleiro. Gente, sem brincadeira, eu falei uma frase para ele assim, mas está limpo por fora. Você que gosta de deixar brilhando demais. É tipo assim, sabe quando o bolo só deixou uma rapinha, já estava brilhando. Mas mesmo brilhando, ele faz a mesma coisa. Ele não pega a bucha só porque já está brilhando. Ele passa o bombril na mesma intensidade, como se estivesse sujo. E aí eu falei para ele assim, veio uma voz, né, essa voz que eu estou falando, que é o jeito que o Papai do Céu fala comigo, isso é mais uma figura para você usar. Aí o tabuleiro sujo, que só está sujo por fora, e ele está, como assim? Isso é coisa da minha cabeça, eu sou muito cheia de coisa de parábola, eu sou cheia de figura, isso não é, e a gente fica querendo discernir, eu não quero trazer aqui para vocês algo que está só porque é a minha emoção, é o meu jeito de falar, não! Eu sou um vasinho daquele tamanhozinho daquela decoração lá. Hoje eu vi, tá vendo? Tem um vaso lindo, grandão lá, cheio de flor. Mas tem um vasinho ali. Mas a utilidade do vasinho, se for para fazer uma coisa que vai ser muito importante, vai ser no vasinho. Se eu precisar do vaso maior, vai ser no vaso maior. Não importa, é vaso de barro nas mãos do oleiro. E aí eu nem comentei com a Denilson. Falei, isso é coisa da minha cabeça. Aí foi tipo assim, não, é a forma que você entende. É a forma como você ouve a minha voz. É a forma como nós estamos nos relacionando. É a forma como eu resolvo com você. E eu falei, Deus, que gostoso perceber que eu estou ouvindo a voz desse jeito. É a forma como eu estou me comunicando com Ele. Eu não sei falar inglês. Se você chegar aqui e começar a conversar comigo em inglês, não vou entender nada. Ou 0, alguma coisa, só porque eu já ouvi alguma coisa em inglês. Só. Mas se você conversar com quem conhece a tradução do inglês, ele vai identificar. Captou a figura? Comigo funciona assim. É uma figura, é um exemplo. E aí eu vou me alegrando, porque Jesus usou parábolas. Então pensar, um tabuleiro, que poderia ter sido lavado assim, passa uma buchinha e tira aí o agarradinho. Eu pensei na manutenção, no manter o brilho, em ter que fazer constantemente. Porque se você passa a bucha hoje, passa a bucha amanhã, parece que não está bom, fica um amarelinho, e fica o óleo que garrou, e fica não sei o quê, como que vai ficar a carinha desse tabuleiro? Amarelo, com casca, com resto de negócio, com bactéria, com sujeira, com um monte de coisa. Hoje em dia, eu sei, querido, nós estamos numa modernidade que tem tabuleiro, não precisa nem passar nada mesmo. Ele já é, antigamente era teflon, agora é o que? Cerâmica, antiaderente, você não precisa. Mas nós dois, que somos mais antigos, a gente está lá satisfeito com os nossos alumínios brilhando. Mas olhe para você, tem muita coisa que está limpando, só, né? Uma limpadinha por fora, como na hora eu pensei, limpa por fora, tá bom. Não precisa, não. Mas ele estava preocupado, no caso, né? Tabuleiro, com a essência, com a limpeza, com a qualidade, com o manter. E às vezes aquilo que nós desprezamos e não valorizamos, está deixando meio ofuscado.
um brilho que era para estar reluzente, uma glória que era para estar assim, muito mais em destaque. Mas tem que manter, tem que ser todo dia. Jesus nos deixou esse ensinamento, é dia a dia, é dia a dia. Se fosse simplesmente, eu fui na igreja, daqui uma semana eu volto, resolvi tal coisa, daqui um mês eu faço de novo. Estava cheio de coisa muito bem resolvida por aí. Mas isso aqui nos mexe com a gente, porque a gente precisa de muito mais. Amém? Muito mais na prática, muito mais na vida. Vamos caminhar um tiquinho, vai comigo para João capítulo 14. Verso 21. Outro que eu tenho certeza que você sabe de cor. Eu e o Daniel até cantamos essa canção. A gente ama essa canção. 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não era essa música não, Dani, acho que era essa mesmo. Falei, gente, essa é bonita. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Deus quer se manifestar a você. Deus quer se revelar a você. Quer bater um papinho com você. Quer que você experimente coisa nova. Quer que você saia de um nível e vá para outro nível. Quer que você seja livre nele. Que agarre as promessas, que creia no milagre que você está orando. É esse Deus que você serve. E olha só que lindo, mesmo que ele traga palavras que às vezes nos exortam e tal, aí ele vem assim, mas eu te amo, Felipe, tem promessa para você. Sabe aquele milagre que você está esperando? Eu vou te dar. Olha gente, vê se não é amor. Eu lembrei outra música. Se isso não for amor, cadê até baixo? O oceano. A Dênia pensou a mesma. Não. É, né? Sei nem de que época. Mas eu tô feliz de ver os levitas resgatando essas canções do baú aí. Continuem, maravilha. Hoje de manhã, gente, nós cantamos Não há Deus maior. Que delícia. Não há Deus tão grande como seu Deus, meu Deus. Criou o céu, criou a terra. É o nosso Deus. Na hora que cantou aqui, celebrar com júbilo ao Senhor, eu não sei se vocês não sabem ou se lá não tinha outra parte da letra. E que tem tudo a ver com o que a gente ouviu hoje de manhã. Vão lá comigo, quem souber. Ó Pai, abre o meu coração. Eu quero sentir pelas vidas paixão. Eu quero trabalhar, eu quero contribuir, eu quero ser um vaso usado por ti. Ó Pai, abre o meu coração. Giovana, sabe? Aí agora vai. Por aí a sofrer. Vamos lá, Deus está falando. E eu aqui vou começar a fazer. O que você vai fazer? Eu vou trabalhar, eu vou contribuir, eu vou ser um vaso usado por ti. Ó Pai, abre o meu coração. É isso, gente. O que foi aí? Sentiu novinha, né? Gente, as canções, o que hoje está fluindo, tipo de pega um pedacinho, emenda com outra, como diz os provérbios, não há nada de novo na terra, não. Isso aqui já acontecia. Quando eu tinha a minha infância e adolescência, que tinha aquelas, para não falar ar livre, concentração de fé na rua, a gente ia cantando. Olha lá, Elisângela lembrou também. A gente ia cantando uma música atrás da outra. Ia puxando assim. Era como se fizesse assim, pum, aí já vem a outra.
né? Por isso que hoje eu e ele estávamos puxando outras. Eu lembro uma que me assustava, Rosângela deve lembrar. Ia cantando, e de repente falava assim: João viu o número dos redimidos e todos louvavam ao Senhor. Uns cantavam, outros oravam, mas todos louvavam ao Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. E era tão gostoso ir cantando. Pois é. Voltei aos primeiros começos, né? A não deixar, a não perder. É engraçado quando mexe com isso, parece que mexe com a idade, estou envelhecendo, ou então eu não quero saber dessa antiga. É gostoso. É gostoso. É muito bom. Então, se é muito bom, por que a gente não cuida de cultivar essas coisas? É muito bom. É bom ter Jesus no coração. É muito bom, é muito bom. É muito bom. É muito bom ter Jesus no coração. Eu louvarei. É a Bia. Ai, ai. Gente, nós acabamos de ler sobre os mandamentos. De guardar e cumprir. Tem muitos ensinamentos que Deus nos deu que era para estar guardado no coração, para você não pecar contra o Senhor. E às vezes não está valorizando. Tem muitas coisas preciosas que pai, mãe, pastor, líder, seu professor, alguém te ensinou e que era para estar guardado e não para não se perder. Guardar como algo precioso. Esses ensinamentos, né, essas lembranças, elas são necessárias. Se não fosse, não estava escrito que era para repetir, para ensinar, para passar de uma geração para outra. Isso é tão sério que eu confesso que eu resistia a falar isso, mas se o assunto veio depois da música é porque tem que falar. Me marcou muito esses dias, algumas visitas, né, que a gente recebeu, as nossas visitas, seu Deus sempre tem propósito, a gente ora, a gente faz tudo com a dependência do Senhor. E um dos meus sobrinhos, quando era criança, viajou com a gente. Eu, Rafa, Denilson e esse sobrinho. A gente tinha lembrança de um lugar que ele foi. Só que, na verdade, ele foi em 3 lugares com a gente. E aí, ele tinha a lembrança, mais ou menos. Meu sogro tinha estado no lugar, não lembrava. Mas a hora que a gente viu fotos, a gente lembrou. Minha sogra e meu sogro estiveram na casa que a gente estava. O meu sobrinho foi num lugar que a gente chamava de aviãozinho, né, Rafa? Na casa de uns primos. E aquilo marcou. Tinha lembrança, mas falar daquilo trouxe boas memórias, trouxe coisas importantes para a gente. Até aí tudo bem, nós não lembrávamos, mas ele lembrava. Depois, com um outro sobrinho, nós lembrávamos e ele não lembrava de algumas coisas. E a gente conversando, ele foi se alegrando em saber de algumas verdades que ele não sabia, em conhecer uma história que ele não conhecia, mas que afeta a vida dele hoje. Vocês estão pegando? Tem coisas que Deus estabeleceu na palavra e nos ensinou há 26 anos atrás, ou te ensinou, independente de estar aqui na comunidade do caminho, que era para você estar guardando, repassando, relembrando, cultivando, porque isso foi necessário na sua caminhada. Assim falou que ela anota, eu também anoto, mas mesmo que você não anote, descubra uma forma. O que você está fazendo com tudo que você está recebendo? Onde é que está ficando guardado? Nosso coração é um lugar precioso. De tudo que se deve guardar, guarde. Então tem muita coisa boa que está aí e que precisa também ser ensinada para outros, que a gente está deixando perder, porque a pressa está demais. O novo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero mais. Ninguém se satisfaz. Mas às vezes um pouquinho que você olha para trás assim, nossa, minha casa era assim, agora está assim. Minha saúde estava péssima, agora eu estou assim. Eu era uma pessoa cheia de problema. Olha o que Deus fez por mim. Foi numa virada só. Né, Rafa?
Deus transforma, Deus muda, Deus ensina, Deus corrige, com um propósito. E às vezes a gente fica assim, tímido, né? Ah, não, mas isso é meio brega, isso é meio antigo, eu vou cantar essas músicas velhas. Às vezes você pega uma velha, né? O levita pega e os irmãos, uou, bora lá. Continua mesclando mesmo, continua misturando, continua percebendo, trazendo. O que Deus está fazendo? Resgata valores, resgata coisa de família, resgata princípios, relembra, bate papo, conta caso, fale daquilo que Deus fez para que não se perca. Há 10 anos atrás, quando eu conheci o grupo Mães que Oram, Deus me permitiu estar com elas, a líder do projeto, que eu conheci alguns anos depois, falou de um projeto que ela tinha comparado àquela tartaruga que está em extinção. E aí ela começou a falar do grande desafio que a gente está vivendo, de daqui a alguns anos as pessoas, você vai falar de Jesus, e ela fala assim, quem? Jesus que morreu na cruz por você. Ah, aquele cara que já falaram. Aí elas vão ficar com o que está se falando dele agora. Aquele cara que... como um filósofo, como um inteligente que passou pela terra. Por quê? Porque está se falando pouco dele. Está meio superficial. A gente tem que trazer de volta quem é o nosso Jesus. Quem é Jesus para você? Outra música, oh meu Deus. Eu já fui levita. Não, nem é do Diante do Trono, não. Do Diante do Trono é lindo, né? Quem é... Como é que é? Quem é Jesus? Eu preciso saber. Viu? 20, 30 anos atrás, marcou uma geração. Marcou uma geração que eles queriam ser amigos de Deus. Cadê o Teco? Arthur? Arthur. Gente, Arthur chorava, um choro que era... A gente não conseguia identificar. Às vezes um choro de tristeza, um choro de não acabar a brincadeira, um choro de ter que chegar logo na viagem. E ele chorava. Sabe como que ele calava? A gente simplesmente cantava. Eu quero ser amigo de Deus. E ele... A lágrima quase que subia. E o Arthur ficava de boa com o amigo de Deus. Mas o meu quem é Jesus é assim, olha... Quem é Jesus para você? Pense, quem é Jesus para você? Pense bem, meu irmão. Essa ninguém conhece, amor. Quem é Jesus para você? Será? Será que Ele é salvação? Pois tu podes crer. Ele voltará e somente os salvos Ele levará. Ô, gente, tá vendo? São coisas que marcaram a minha infância. Quem disse que eu lembrava dessa canção? Ela veio agora. É incrível. É. Música sempre marca pessoas. Você vai assistir um filme, tem a música, tema daquele filme. Você conhece a pessoa amada da sua vida? Tem a música do casal. Você vai para a academia, tem o seu estilo de música, não é? Eu cresci sendo gerada com uma música cantada. Quando eu olho para o Rafa ministrando louvor e pegando algumas canções, imagino tanto de música que esse menino ouviu na infância dele, dentro da nossa casa, no carro do papai. Criança gostava de Lázaro, gente? Não sei se gostava, mas... O Rafael e o Vinícius, esses meninos decoravam, porque o Denilson ia buscar eles na escola. Lázaro. E o outro castelhano chique que eles conhecem? Marcos Witt. Pede para cantar. Paz, paz. Eles ouviam isso. Canta um pedacinho dessa, Rafa. Quando ser paz. Es aquella que el Padre me da. Eu lhe rogo que inundes Por siempre todo mi ser. Vai lá. De amor celestial. Agora vocês vão ver o que é essa paz. 1, 2 e já. Paz,
paz, quando sei paz, és aquella que el Padre me dá. É o Papai do Céu que dá paz. Paz, paz. Que música que você anda ouvindo? Será que você está se enchendo de adoração, de louvor, de salmos, de cânticos? Será que você está celebrando com júbilo ao Senhor? O que você está fazendo? Eu achei que o tema dessa mensagem seria até quando? E eu falei, ai Jesus. Ai Jesus. Ah! Essa é nova, essa eu não sei cantar, mas é uma música que as pessoas estão parando para refletir. Uma canção de confissão, uma canção de rendição, uma canção de reconhecimento. Ah, Jesus, talvez foi assim que essa moça fez essa música, igual eu fiz aqui agora. Ah, Jesus. Né? E eu fiquei até quando? Não. Mas até quando Deus vai ter que ficar falando de novo a mesma coisa? Até quando? Até quando você vai fugir? Até quando você vai procrastinar? Até quando você vai desobedecer? Até quando? Essa resposta só você tem. Até quando? Espera, Senhor. Nós estamos igual quando Jesus chamou e ele... Espera aí, Jesus, vou cuidar dos meus bois. Espera aí, Jesus, vou casar. Espera aí, Jesus, depois eu vou. Cuidado, querido. Cuidado, o que você está fazendo? Nós estamos pedindo que Deus responda as nossas orações, porque nós estamos esperando milagres. Mas nós estamos respondendo ao que Ele tem nos pedido? Nós estamos com pressa de que Ele nos responda. Mas será que Ele também não está aguardando com tanto desejo a nossa resposta? Há um tempo atrás eu ministrei sobre sermos resposta para Deus, eu estava ouvindo muito sobre isso me incomodou demais também, mas até quando? E aí, de repente, ontem à noite, a hora da leitura do texto veio isso, ouvinte negligente ou operoso praticante? Eu falei, é essa a pergunta, mas junto com ela veio até quando? Até quando eu vou escolher não praticar? Sendo que eu sei que eu tenho que praticar. Imagina, Deus me fala esse Provérbios 18. E aí eu começo a simplesmente agir como estúpida, insensata. Eu estarei sendo uma hipócrita. Como muitas vezes nossos irmãos espalhados na face da terra estão agindo dessa forma, entristecendo ao Senhor. Que o Senhor nos ajude. Porque se estamos aqui ouvindo repetidamente as mesmas coisas, é porque nós estamos negligenciando. Mas Ele tem sido misericordioso em falar de novo, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Sim, isso é triste. São vários. São muitos. Que o Senhor nos ajude. Queridos, eu quero ler também Provérbios, capítulo 1, para a gente refletir de novo sobre essas exortações dele. Provérbios, capítulo 1. Falei do até quando e lembrei que tem isso aqui, verso 20. À medida que você vai lendo o provérbio, você vai vendo que essa sabedoria que se fala tanto aqui, ela não é apenas uma sabedoria de ser sábio, ser inteligente. Ela apresenta de forma revelada, meio assim, o próprio Jesus Cristo. A sabedoria. Clama a sabedoria. É o título aqui. Grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento?
atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Olha que lindo, gente, derramar copiosamente o espírito. Mas por que clamei? A sabedoria falando. E vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitaste o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Isso aqui é loucura. Também eu rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Você consegue imaginar Deus rindo de uma situação dessa? Um Deus que tem sentimento. Um Deus que olha e fala assim, ó. E tem gente que diz, Deus não faz isso não, Deus é bom, Deus é amor, Deus é justo. Deus fala. Às vezes nós não queremos ouvir. Depois a gente quer continuar, que Ele trate a gente assim. Quando alguém te trata mal, você fica lá assim, vem cá, voltei. Às vezes quer distância, né? Aí você fala assim, não, mas Deus faz assim. Não é que Ele faz direto, não. Ele é misericordioso, exerce a misericórdia todo dia. Todo dia de manhã, renovou a misericórdia. Amanhã de manhã, de novo, tem misericórdia. Ele te perdoa? Quantas vezes? Inúmeras. Ele continua te amando, independente do seu erro, do seu pecado. Ele continua te amando. Mas chega um momento que Ele fala assim, olha, eu gritei, falei. Vocês vão ficar até quando? Agindo assim, como loucos, com estultícia, como insensatos, como sem juízo, né? Verso 28. Então, me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar. A gente não fala muito aquele versículo, invoca-me, você sabe, e te anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É o outro versículo, né? Sobre buscar e não encontrar. É o outro, gente. Me ajuda. De não buscar enquanto é tempo. É outro. Enquanto se pode achar. A gente está achando hoje? Sim. Achamos de manhã? Sim. Quem está buscando está achando. Está achando. Mas até quando vai achar? Até quando vai dar tempo? Vamos fazer de conta que Ele não chegou a rir, zombar, não chegou a ficar irado com o que nós fizemos. Mas eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Aí não dá mais tempo de consertar. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Isso é só para refletir, querido. A gente precisa ser confrontado para a gente se posicionar. Se você entende, né? Não basta ouvir, porque não vai adiantar ser um ouvinte negligente. É necessário ouvir e praticar. Talvez de tudo que você ouviu hoje pela manhã, você guardou uma frase e fala assim, então, vou praticar isso aqui. Eu sou testemunha. Eu vou testemunhar do seu poder. Aí agora nós estamos, né, falando alguma coisa. Ser negligente ou ser praticante? Você vai decidir. Para eu ser praticante, o que eu tenho que fazer? Andréia falou dela, Simone falou dela, mas você, o que você vai precisar fazer diante da pergunta dessa noite? Ouvinte negligente ou operoso praticante? O texto continua. 29. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Nós temos que temer, reverenciar, confiar, acreditar. Ele é esse Deus Todo-Poderoso que está se manifestando a nós todos os dias, com graça, com amor. Não quiseram o meu conselho. Você dá conselho para um filho, ele não escuta, você fica nervoso. Você dá conselho para um amigo, o problema é seu, você não quer ouvir. Aí um vira para você, se o conselho fosse bom, ninguém dava, só vendia. O outro vira assim, deixa eu te dar um conselho, com todo amor, todo carinho.
Mas você é livre para ouvir ou não ouvir, obedecer ou não obedecer. É o que está acontecendo. Você vem aqui, tem alguém te obrigando segunda-feira a conferir? Ô, irmão, você já praticou o que você aprendeu ontem? Tem alguém te passando em revista? Aqui não. Mas o Espírito Santo está te vendo, o Senhor está te vendo. Onde você vai? Salmo 139. Você pode esconder sua cadeira lá não sei aonde, pôr sua cama lá não sei aonde. O Senhor te sonda, te conhece. Ele sabe quando você levanta, quando você assenta. Ele sabe o que você pensa, ele sabe. É engraçado quando eu falo, ele sabe até a palavra que você vai falar antes mesmo que ela saia da sua boca. Um Deus que sabe tudo. Então como é que a gente vai ficar brincando com o Todo-Poderoso? Nós precisamos nos posicionar melhor. A gente está indo, mas tem ajustes. Lembrei de novo do exército sendo passado em revista. Você olha para aquele tantão de gente, todo mundo bonitinho, parece que está tudo alinhado. Mas na hora da revista é que vê se o colarinho está torto, se a bota está suja, se o negócio da cabeça não deu, se tem alguma coisa errada. O Senhor passa em revista o seu povo, o seu exército. Os olhos dele estão sobre toda a terra para mostrar-se forte. Deus que peleja por você, que luta suas batalhas, que provê. É o seu Deus. E aí, à medida que você vai se lançando nele, conhecendo mais a ele, amando a palavra dele, amando os mandamentos dele, permanecendo nele, como que ele não vai se revelar? Ele quer se revelar. E aí nós seremos, o que foi dito hoje de manhã, testemunhas. Para perceber, olha, essa pessoa precisa de um abraço, essa pessoa precisa de uma palavra, essa pessoa precisa de uma ligação, de uma oração, de um presente, de um investimento financeiro. É o Senhor que faz. É o Senhor que promove todas as coisas para a glória dele. Verso 31. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento. Outro ai, Jesus. Comer do fruto do seu procedimento. É o que você fizer, o resultado vai vir. E dos seus próprios conselhos se fartarão. Será que os conselhos que você está dando para você mesmo está resolvendo? Faz assim, acho que vai ser assim, acho que vai ser assim. Fique com os conselhos da palavra, do mestre. Esses aqui funcionam, de geração em geração. Funciona. Nós temos testemunhos de geração em geração vendo que funciona. Um Deus que promove, um Deus que faz. Eu acho que eu preciso concluir, né? Vamos lá. Tiago, capítulo 4. Agora é o Tiago de novo. Né, Tiago? Acho que tem um Tiago, 2 Tiagos que vão sair daqui assim. É esse Tiago aí, meus amigos. Tiago 4. Verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhar na presença do Senhor. Isso aqui é uma reflexão que a gente está lendo um texto de forma coletiva, fazendo uma avaliação geral, mas cada um se avaliando e podendo confessar: Deus, eu estou errando nisso, nisso e nisso. Que misericórdia, me ajuda. Converter. Às vezes você está achando que está tudo muito bom, cheio de alegria e tal. Mas quando você olha para dentro, você dá uma vontade de chorar. De chorar, porque você fala: eu já deveria ter crescido um pouquinho mais. Eu já deveria ter melhorado um pouquinho mais. E ele continua insistindo de que você pode ficar melhor, você pode crescer, você pode romper. Mas ele está esperando o achegar.
Chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós. Vamos tentar praticar isso um pouquinho juntos hoje aqui? Fazer um ensaio? Como igreja, né? Não sei se o pessoal quer tocar, se quer pôr alguma coisa, mas talvez você pode até espalhar isso se quiser ficar longe de alguém. Eu não sei, eu só sei que a gente tem que fazer alguma coisa. Da mesma forma que o Dani foi fazer uma oração, que todo domingo a gente ora por milagre. Mas hoje o Dani estava igual na terça-feira, intercedendo e guerreando. Uma oração cheia de vida, de entrega, de percepção da necessidade dessa noite. De não apenas orar pelo milagre, mas quebrar cadeias, porque às vezes o seu pedido realmente está tendo uma dificuldade tão grande de chegar e que precisava dessa oração hoje. Mas por que domingo passado não foi? Foi uma oração mais assim. Queridos, quem é o dono disso aqui? Tem como ensaiar tipo de jeito que ora, que música que vai cantar, do jeito que tem que ser. A gente tenta. Mas ele vai guiando, ele vai fazendo, ele vai movendo, ele vai confirmando. Então, eu não sei, talvez essa confissão que você vai conseguir nesse ambiente propício, porque de fato, talvez você não saiba, mas o ambiente CDC é um ambiente propício para a manifestação de Deus mesmo. Um ambiente de oração, é um ambiente de dependência, é um ambiente de comunhão. Quando você vai, às vezes, em outros lugares, não é questão de criticar, é questão de discernir. Você percebe. Se está tudo bem, está tudo bem. Você vai sentir, estou em casa, estou em família, o Espírito Santo está aqui, porque era para ele estar em todos os lugares em que ele é para ser chamado. Já pensou que delícia? Toda igreja evangélica que você entrar, você sentir a mesma unção e graça? Onde você chegar para cantar, você fala, estou livre, igual na minha casa. É ambiente. É igual quando você tem comunhão com alguém. Você não chega na casa de uma pessoa de qualquer jeito e está tudo bem, como se você estivesse na sua casa. É um ambiente. Aqui você está na sua casa. Casa do Pai celestial de todo mundo, mas onde você é membro. Onde Deus te plantou. Você pode chorar, você pode se alegrar. Você é livre no Senhor. Então, eu não sei. Mas alguma coisa Ele quer fazer comigo e com você, baseado nesse texto de Tiago. Nós precisamos confessar, nós temos pecado contra o Senhor. Se for para dar uma resposta geral, nós estamos sendo negligentes. Diante de muita coisa que já era para ter sido resolvida. E isso é triste. É triste. Uma mãe que olha para um filho, que ela espera alguma coisa que ensinou, o pai ensina. A Bíblia fala do filho que obedece, que alegra o pai, da mãe, né? Não é? Aí imagina Deus como seu pai, te ensinando, te corrigindo. Você está produzindo alegria para ele ou tristeza? Ele te ama sim, querido. Como muitos pastores falam aqui, nós não estamos querendo lançar peso sobre você, não. Nós só queremos te ver melhor. Queremos te ver no propósito. E andar nesse propósito, viver esse propósito que a comunidade do caminho te mostra. Isso não acontece da noite para o dia. Isso não acontece ouvindo palavra no domingo. Não acontece fazendo uma oraçãozinha. Também, Jesus, você tem que buscar, querer, desejar, ter prazer. O Salmo 1 fala, bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor. A gente cantou umas músicas juntos, vamos falar a palavra juntos. E anda nos seus caminhos. Seu prazer está? E nela. Ser como árvore plantada, junto aos ribeiros. É lindo. Põe aí, gente. Vamos ler para refletir o Salmo 1. Bem-aventurado. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido.
Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. 5. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meu Deus, né? Ter prazer. Às vezes a gente fala de fazer devocional, de orar, mas devoção? Um devoto de alguém? É tipo o que seria hoje ser um fã, né? Pouquinho. Um fã, aquela pessoa assim que você... As pessoas estão fazendo mais para um músico, para um jogador, para não sei o quê, de devotar, fazer tudo que ele faz. Ele treina assim, eu vou treinar. Ele veste assim, eu vou vestir. Nossa, ele acordou 5 da manhã, ele tem disciplina. Marcou aí o Brasil e todo mundo. O cara, um jogador aí, que marcou. Mas você está buscando... Jesus fez, eu vou fazer. Deu certo com fulano, eu também vou fazer. É para obedecer, eu vou obedecer. Gente, está vendo como que está faltando alguma coisa em nós? Um prazer maior em querer obedecer. Obedecer por amor. Obedecer com entendimento. E aí nós seremos bem-sucedidos. Amém? Eu vou te deixar na liberdade, sentado em pé, o que você quiser fazer. Vamos orar, vamos confessar, ou vamos clamar, ou vamos gritar, eu não sei. Os pastores continuam intercedendo também. Tem o seu momento. Sabe, igual pela manhã que a gente fala, examine-se, pois, a si mesmo. Examine. Nós estamos lendo Provérbios e pensando, qual o versículo do capítulo que marcou a nossa vida? Eu vou te perguntar, qual parte dessa ministração de hoje que o Espírito Santo falou com você? E aí é em cima disso, no momento em que ele falou, fale sobre isso. Ou foi através de um versículo? Se você precisar, abre a Bíblia e vai lá. Opa, André leu Tiago, Provérbios, Zacarias. Qual é a palavra? Vai para a palavra agora. Ore a palavra. Deus vai falar conosco. Deus vai trazer esse sentimento de confissão, de perdão e de restaurar as nossas vidas.